O Ocidente acompanha com preocupação uma viagem de Vladimir Putin à Coreia do Norte. É mais um sinal de aproximação dele com Kim Jong-un. A visita acontece ainda hoje. Será a primeira do chefe do Kremlin ao território norte-coreano em 24 anos. E é sobre isso que a gente conversa agora com Américo Martins. Américo, bom dia para você. A gente já acompanha uma série de manifestações internacionais com relação a esse encontro. Por exemplo, Casa Branca expressando preocupação com esse alinhamento entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. E é uma parceria que a gente vê numa crescente desde a invasão russa ao território ucraniano. Pois é, muito bom dia, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem visto aí, desde o início da guerra na Ucrânia, uma aproximação muito grande da Rússia com alguns países que estão muito isolados pelo Ocidente, assim como acontece com os próprios russos depois do início dessa guerra. Então eles têm relações muito mais fortes, por exemplo, com o Irã neste momento e com a Coreia do Norte. É particularmente preocupante para o Ocidente essa união, essa aproximação tão forte entre os russos e os norte-coreanos. São os dois países que mais enfrentam sanções internacionais neste momento. A Rússia lidera e a Coreia do Norte é a segunda, com mais sanções internacionais. Isso porque, no caso da Coreia do Norte, eles estão desenvolvendo armas nucleares, já fizeram alguns testes com elas, o que preocupa muito o Ocidente. No caso da Rússia, obviamente, por conta da guerra na Ucrânia. Mas essa aproximação entre os dois é uma aproximação de ocasião que pode, obviamente, se consolidar numa aliança de longo prazo, o que definitivamente é mais preocupante para a União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que se sentem ameaçados diretamente ali na Ásia. E por que está acontecendo essa aproximação, Carol? Em primeiro lugar, essa questão das sanções. Eles podem negociar entre eles porque é muito mais difícil negociar com o Ocidente. Segundo ponto, os russos têm muita coisa a oferecer aos norte-coreanos que também podem oferecer alguns benefícios aos russos. Os russos estão interessados especialmente em comprar armas dos norte-coreanos. Segundo a inteligência da Coreia do Sul, eles já venderam mais de 5 milhões de cápsulas de artilharia para os russos que estão sendo utilizadas na guerra na Ucrânia. Em contrapartida, o Kremlin, o presidente Putin, pode oferecer combustível, comida e tecnologia militar aos norte-coreanos, o que de fato preocupa muito o Ocidente. E por fim, Carol, eles têm inimigos em comum neste momento. O Ocidente, a União Europeia, especialmente os Estados Unidos. Então, os dois países estão tentando criar esses laços mais fortes. O Kim Jong-un visitou a Rússia, Vladivostok, lá no extremo oriente da Rússia, no finalzinho do ano passado, visitou instalações militares e agora o presidente Putin faz uma visita de retorno depois de 24 anos, como você lembrou. Uma última informação, Carol, que também preocupa muito o Ocidente, é que a imprensa norte-coreana, que é completamente controlada pela ditadura comunista do Kim Jong-un, publicou uma carta aberta do presidente Putin, no qual ele diz o seguinte, que tanto Rússia como Coreia do Norte vão desenvolver mecanismos alternativos de comércio e acordos mútuos que não sejam controlados pelo Ocidente. Ele disse que as restrições unilaterais são ilegítimas, tanto contra a Coreia do Norte e Coreia do Sul, e a parte mais preocupante, Carol, ao mesmo tempo, nós, Rússia e Coreia do Norte, construiremos uma arquitetura de segurança igual e indivisível na Eurásia, ou seja, está falando claramente numa aliança militar entre esses dois países que estão isolados neste momento e que são um grande risco para outros países na Ásia. Carol. Não por isso, tanto que por isso temos essa preocupação mundial, o Ocidente de olho nesse momento, nesse encontro. A visita acontece hoje, Vladimir Putin em direção à Coreia do Norte. Obrigada, Américo.